Baixe sua cabeça, feche seus olhos, respire fundo de verdade, né? Respira fundo mesmo aí, oxigena. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti nossas vidas, nossa mente, nossa alma, e Te pedir que na pessoa do Espírito Santo, o Senhor tenha plena liberdade, Senhor, de ministrar sobre as nossas vidas. Nós Te agradecemos, submetemos, Senhor, o terreno do nosso coração, da nossa mente, para que o Senhor possa arar, para que o Senhor possa, ó Deus, aparelhar essa terra e ela esteja pronta para acolher a boa semente. Que no nome de Jesus, toda ave de rapina seja repreendida e que o Senhor remova toda a distração, toda a dispersão de mente e traga cativo agora, Pai, mente e coração. Senhor, Teu Espírito Santo tem liberdade aqui nesse lugar. Se mova e alcance de forma individual, pessoal, cada pessoa aqui. Que o Senhor me ajude, Pai, a não atrapalhar o que o Senhor tem para fazer essa noite neste lugar. E eu Te peço isso em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos abrir no livro de Romanos, capítulo 5. A partir do verso 3. Aleluia. Romanos 5, a partir do verso 3, diz: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém? Glória a Deus. Queridos, o Evangelho, ele, na sua simplicidade, porque o Evangelho, ele é simples, amém, irmãos? Diga, o Evangelho é simples. E é tão poderoso porque o Evangelho, ele alcança todos. Na sua singeleza, ele consegue alcançar todas as pessoas. E ele é muito rico. E nós podemos usar muitas figuras, né? E a própria história do povo de Israel, a história da igreja, ela é muito rica em muitos símbolos. E esses símbolos, eles são de uma pedagogia também muito rica para nós, né? E através essas figuras e símbolos, nós podemos expressar muito a grandeza do Evangelho. E a gente poderia enumerar aqui muitas, e nós já falamos sobre muitas delas, né? Já ministramos aqui de muitos símbolos, de muitas figuras. E hoje eu quero também me valer, né, de algumas figuras para que a gente possa falar um pouco daquilo que é uma perspectiva de Deus para cada um de nós, né? E eu quero falar essa noite aqui um pouco sobre o carvão e o diamante. E aí, né, talvez muitas pessoas vão poder viajar ou elocubrar, disse, puxa vida, o que é que o Senhor vai ter para falar conosco sobre o carvão e o diamante, né? Mas a gente
Nós vamos passear aqui atrás, né, dessa figura que é tão linda e tão poderosa e que fala tanto para nós da nossa vida, né, daquilo que é uma perspectiva de Deus para mim e para você, né? E eu queria que colocasse essa imagem aí, por favor, só para que a gente possa entender, né, e visualizar, porque às vezes a nossa memória visual, ela vai fazer guardar algumas coisas para nós, né? Então, eu quero falar sobre esses dois tipos de pedras aí, né? São pedras, são minérios, e que, por incrível que pareça, mesmo diante da sua diferença, que é tão grande, né? É tão grande essa diferença, mas a gente vai entender que há um processo muito rico, muito poderoso, e que nós estamos falando de dois elementos que eles são feitos da mesma matéria-prima. Eles são compostos da mesma matéria-prima. Na verdade, um é oriundo do outro. Na verdade, a gente precisa entender que todos dois são uma rocha, são um tipo de minério, né? E o carvão é esse tipo de pedra e de minério que é escuro, opaco e sem brilho, né? E que ele é uma pedra que tem muito pouco valor comercial. Isso é o carvão. Em contrapartida, o diamante, ele é exatamente o inverso, né? Ela é uma pedra que ela tem um brilho, que ela tem um valor, que ela tem uma dureza, uma resistência, que ela tem uma nobreza, uma preciosidade, e eu poderia falar de tantas outras coisas que fala a respeito do diamante. Mas, escuta aqui para mim agora isso, porque isso é importante você entender. Todas elas, dentro da sua composição físico-química, elas são idênticas. Elas, na verdade, são formadas de átomos de carbono, e o carbono é o elemento principal delas. Não existe nenhuma diferença na sua composição. A única diferença, para quem não faltou a aula de química, né, dessa matéria, a única diferença é a sua ligação dos átomos. Os átomos dela têm uma estrutura, né, dentro dessa estrutura dos seus átomos, elas têm uma estrutura completamente diferente. A estrutura do carvão, ela é desalinhada e ela é desorganizada. Diga, desorganizada. Diga, desalinhada. O carvão, ela tem essa estrutura, esse desenho da sua estrutura desalinhada e desorganizada. Isso é científico, isso não é científico mesmo. Enquanto que o diamante, ele tem uma estrutura atômica dos seus átomos alinhada e simétrica. Diga, simétrica. Extremamente organizada. Então, já a partir daí, a gente já começa a perceber essa grande diferença. Eles são compostos basicamente da mesma coisa. São feitos de átomos de carbono. É carbono puro, cada um deles. Mas a sua estrutura interna, uma é desalinhada, desorganizada, e outra é simétrica e extremamente alinhada e organizada. Amém? Mas por que isso? Porque o carvão, ele é transformado, na verdade, em diamante, quando ele é submetido a um estágio de alta pressão e de altas temperaturas.
elevada temperatura, elevado calor, durante um período bastante longo. Diga longo. Diga, diante de um tempo longo. Então, e esse tempo é muito longo, gente. Porque se estima que um diamante é formado através de milhões de anos. Milhões de anos para se formar um diamante. Então, o processo para formar um diamante, ele é, diga longo, ele não é instantâneo. Não se forma, na verdade, diamante de uma forma instantânea. Existe dentro desse processo algo muito interessante, e eu estou dando para vocês aqui só informação, tá? Porque esses elementos, eles são encontrados dentro da nossa mais profunda manta terrestre, em regiões profundas, a 140 até 300 quilômetros de profundidade para dentro da Terra. São lá em profundidades extremas que os diamantes, eles são formados dentro desse ambiente de alta temperatura e grande pressão. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender dentro desse processo, né, e que isso é muito importante, é que não queira conquistar algo de valor em regiões rasas e superficiais. Você está entendendo? Deixa eu lhe falar uma coisa. Geralmente, tudo que tem muito valor sempre está em regiões profundas. Petróleo, regiões profundas. Pedras preciosas, regiões profundas. Então, tudo que tem valor, você nunca vai conseguir achar isso em superfícies rasas. Geralmente, tem que ter profundidade. Amém? Então, se você deseja conquistar algo de valor, deseje entrar em regiões mais profundas. Saia da superfície. Saia do raso. Mergulhe em lugares mais profundos. Eu posso ouvir um amém por isso? Deseje isso. Anseie por isso. Porque dentro desse processo de transformação, carvão, diamante, não existe estufa para isso, queridos. Não existe, na minha época, hoje os jovens não conhecem isso, mas na minha época você botava um fruto para amadurecer na estufa, e tinha uma substância que acelerava o amadurecimento do fruto. Como é que chama isso? Carbureto. E a gente até fazia piada, essa daí é feita no carbureto. É ou não é? Porque uma aceleração, queridos, no processo de transformação para o diamante, não existe estufa e carbureto. Existem condições de pressão e de temperatura. Diga, pressão e temperatura. Existem essas condições. É algo que leva tempo. Diga, leva tempo. Não é instantâneo. E tem condições específicas, amém? Condições, sabe o que significa condições? Quando a gente pensa em condições, a gente pensa das condições que Jesus apresentou diante de nós, porque diante de um convite, Ele apresentou condições para nós, e Ele disse, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo, essas são as condições de temperatura e pressão que o Senhor colocou para o chamado de ser discípulo dele, amém? Condições, é se alguém quiser vir. Ele disse, não precisa vir todo mundo não, mas se alguém quiser vir, vai ser nas condições de temperatura e pressão que eu vou estabelecer. E essas condições, ela se chama a cruz do Calvário.
Você está entendendo isso? Mas esse processo é um processo muito poderoso, porque isso tem tudo a ver com você. Amém? Diga aí para a pessoa que está do seu lado, tem tudo a ver com você. Olha só, gente. Vem aqui comigo para a gente entender. A curiosidade faz a gente pesquisar coisas, né? E você sabe como é que essas pedras, elas são formadas? Primeiro, elas são formadas exatamente nessas regiões profundas, debaixo de temperatura alta e de pressão alta. Às vezes é difícil da gente definir o que é pressão. Como é que eu defino pressão, doutor Rafael? É a força de Newton, Newton por metro quadrado, mas me ajude a explicar isso de uma forma mais simples. Olha aqui, o nosso doutor está dizendo aqui que pressão é uma carga aplicada sobre uma região. Amém? Então, é suportar carga. Amém ou não amém? Pressão é suportar carga. É resistir a uma carga e a uma pressão. Isso quer dizer pressão. E deixa eu lhe falar uma coisa. Os diamantes, eles são transportados para a superfície dessas regiões lá profundas, através de erupções vulcânicas. Olha só. Quem sabia disso? Pois é. Os diamantes, eles vêm à tona através de erupções vulcânicas. Aquelas larvas queimando, que são jogadas para fora dessas formações vulcânicas. Ali existe uma substância chamada magma, que formam o que eles chamam de kimberlitos, que são as pedras que geram o diamante. E são formadas nessas condições. E essas erupções, elas ocorrem quando? E por que isso é importante? Essas erupções, elas ocorrem quando há as movimentações. Poxa, tem um professor de geografia aqui para me ajudar. Quando existem movimentações das placas tectônicas, e que elas se chocam muitas vezes, isso gera uma energia, que gera uma pressão nessas larvas que estão lá em grande profundidade, e elas são expelidas para fora. Por isso que todos aqueles vulcões, é claro que existem outros que são só submetidas a altas temperaturas e pressão, eles também têm as erupções. Mas a grande maioria é por essas movimentações tectônicas. E o que é que isso tem a ver comigo e com você? É que muitas vezes as movimentações da nossa vida, as mudanças que muitas vezes nós somos submetidos, elas nos colocam em uma condição de pressão e de alta temperatura. Muitas vezes os choques, os confrontos, as correções que estão gerando movimentações na nossa vida, vão nos levar para esse ambiente de fogo e de pressão, para gerar em nós uma transformação. Diga amém por isso. Então essa geração de calor, de pressão, né, são elas que na verdade geram os diamantes, mas também elas manifestam esses diamantes para uma superfície e começa a ser revelado, manifestados nessas movimentações, amém?
Então, se está existindo movimentação e mudança na sua vida, é porque vai existir pressão e vai existir temperatura alta para que você seja revelado e para que você seja manifestado de um processo que Deus está fazendo de mudança de ciclo na sua vida e de uma transformação de carvão para diamante. Agora, você sabe que a palavra diamante, ela significa Adamas ou adamantos. E ela significa algo que é inconquistável, indomável, invencível. Algo de muita resistência e dureza. Gente, isso é tremendo, sabe por quê? Porque só alguém que suporta muita pressão e que suporta altas temperaturas é que vão suportar, é que vão vencer, é que vão resistir. Existe uma escala que mede o nível de resistência de minerais e metais. Esse nível de resistência é chamado de escala de Mohs. Essa escala de Mohs, ela vai de 1 a 10, e ela define esse grau de resistência dos minerais em ser riscados ou arranhados. É o grau de rigidez e de resistência. E o diamante, ele possui a maior pontuação. É a pontuação 10 na escala de Mohs. E ele não pode ser riscado nem arranhado. Só através de outro diamante. Ei, você está comigo? Só um diamante pode riscar outro diamante. Sim, pastor, o que é que isso tem a ver? Só a profundidade, o fogo e a pressão são aquilo que podem gerar grau de resistência e suporte dentro do diamante. A nossa capacidade de resistir, ela passa pela pressão e pelo fogo. Ela sai da superfície e ela tem que sair de regiões profundas. Você está me entendendo? Então, se você pensa que você está submetido a muita pressão, quem está passando por pressão aqui, gente? Tem alguém passando por pressão aqui? Tem alguém passando pelo fogo aqui? Tem alguém passando por temperatura alta aqui? Então saiba que você está sendo forjado para ter um grau de resistência maior do que qualquer outra pessoa. Eu posso ouvir um amém por isso? Você está sendo forjado na sua resistência. E eu quero lhe dizer, essa resistência, porque, olha que coisa interessante, essa escala de Mohs, ela analisa esse grau de ser, desse material ser arranhado. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Por que nós somos arranhados com tão pouca coisa? Por que qualquer coisa arranha você? Por que qualquer coisa fragiliza você? Por que qualquer coisa faz você ficar de bico e emburrado, feito uma mula? Por que qualquer coisa deixa você arranhado, riscado, ferido, machucado?
Que grau de resistência é essa? Que grau de suporte é esse? Que não aguenta pressão nenhuma, que não aguenta calor nenhum. É só o calor, o fogo e a pressão que vai fazer você mais forte para resistir aos arranhões, às feridas, aos machucões. Sem pressão e sem temperatura alta, não há formação de resistência. Você está entendendo? Isso você precisa passar. Quando a gente analisa isso, existe uma pedra chamada safira, que ela tem, dentro dessa escala de Mohs, a pontuação 9. É por isso que muitos relógios, eles são feitos de safira. Sabe por quê? Porque eles não vão sofrer arranhões. Você pode praticar qualquer tipo de esporte radical, e esse relógio ele vai suportar toda a pressão, toda a tensão, todo o choque, porque a safira ela tem grau 9, e a única coisa que pode arranhar ela é um diamante. Você está entendendo isso? Então, a gente precisa entender que a resistência que o Senhor está querendo gerar em mim e em você, ela precisa estar submetida a esse processo de pressão e do fogo. Amém ou não amém? Se você estiver passando por isso, Deus está forjando você. Deus está trabalhando em você. Existem materiais, principalmente materiais para perfurar rochas, que eles são produzidos através do pó do diamante. As grandes brocas e perfuradoras, principalmente aquelas que perfuram poços de petróleos, elas são feitas de diamante. Porque elas conseguem ter um grau de rigidez tão grande que ela consegue perfurar qualquer camada. Então, eu quero te dizer que não há profundidade que a gente não possa alcançar quando a gente está forjado na nossa resistência. Amém ou não amém? Não há nada que a gente não possa romper se a gente estiver forjado dentro dessa realidade. Então, o que é que a gente precisa entender é que o carvão, ele nunca vai conseguir lapidar um diamante. O máximo que ele pode fazer é sujar o diamante. Mas apenas outro diamante é capaz de lapidar outro. Ei, você está me entendendo? Apenas outro diamante tem a capacidade de lapidar o outro diamante. E você precisa escolher com quem você quer andar. Com carvão ou com diamante. Porque se você anda com carvão, ele só vai te sujar. Mas se você anda com outro diamante, a rigidez desse diamante vai te lapidar. O diamante, ele é a única pedra composta apenas de um elemento, chamado carbono. Ou seja, ela não tem mistura. Ela é feita de um único elemento apenas. Ela tem o que se chama grau de pureza. Diga pureza.
ela tem grau de pureza. Não existe mistura na sua composição interior. Ei, você está comigo? Não tem mistura. Tem grau de pureza. E a sua cor predominante é incolor. Mas ela pode ter cor. Existem diamantes de outras cores. De várias cores. Mas os mais valiosos são os mais incolores, translúcidos e com maior grau de pureza. Por isso, o diamante sempre foi um símbolo de riqueza, de preciosidade, de nobreza e até de poder. Por isso, os diamantes foram usados em coroas, foram usados em cetros dos reis, foram usados em turbantes de príncipes, de imperadores, porque tanto o ouro como o diamante, eles são materiais que mais se aproximam com a incorruptibilidade. Amém? É por isso que o ouro e essas pedras preciosas, eles estavam tão presentes na construção daquilo que o Senhor desejou fazer de uma casa para si. Num tabernáculo. Por quê? Porque eles são materiais que não se degeneram rapidamente. Você está entendendo? Eles têm uma durabilidade muito grande. O ouro, ele é um dos metais que eles não sofrem oxidação, sim ou não? Por isso que quando a gente quer uma joia, a gente, por saber disso, que ela não oxida, a gente deseja sempre que seja de ouro. Você está entendendo? É por isso que as joias, você nunca vai ver a joia com um pedaço de carne pendurado. Mas você vai ver com uma pedra preciosa, você vai ver com ouro. Porque representa nobreza, representa algo de incorruptibilidade, representa algo que aponta para algo que é duradouro. Amém? Para algo que é santo, para algo que é puro, para algo que não tem mistura, para algo que a sua composição som. Então, gente, a gente precisa entender que esse é o valor. Os diamantes, eles são avaliados pela sua cor, pureza, lapidação e pelo quilate. Não é aquele quilate, tá? É pelo quilate. Mas agora escuta isso. E veja se isso não tem tudo a ver com você. A lapidação, diga lapidação. Será que lapidação tem alguma coisa a ver com você ou não? Sim ou não? Quem está sendo lapidado aí? Lapidação tem tudo a ver com você, amém? Sabe qual é a definição de lapidação, irmãos? Escuta isso aqui, isso é importante. A lapidação, ela se refere à forma como as facetas do diamante interagem com a luz. A gente pensa que lapidação tem a ver com a forma, né? Não. A lapidação tem a ver com a luz.
A lapidação tem a ver com que as facetas do diamante, como que ela interage com a luz. É por isso que tem tudo a ver com você. Sabe por quê, queridos? Porque ela é determinada pela simetria, pela proporção, pelo polimento. Mas, dentre todos os processos que o diamante era submetido, a lapidação é que determina a beleza das pedras. Amém? Então, uma pedra só será bela, uma pedra só terá valor quando ela passa pelo processo da lapidação. E a lapidação é a forma que as facetas da lapidação interagem com a luz. Por quê? Porque quanto mais o diamante for translúcido, depois de lapidado, mais ela vai refletir a luz. Mais a luz vai poder penetrar por ela e refletir em todas as faces da sua lapidação. Ei, você está entendendo aqui? Você está compreendendo isso? Deixa eu lhe falar uma coisa. De que vale um diamante nas trevas? Para que serve um diamante no escuro? Qual o valor de um diamante sem a luz? Qual o valor? O carvão que você acabou de ver ali, ele com luz ou sem luz, ele vai ser opaco, sem brilho e vai ser escuro. Mas um diamante na luz, ele vai brilhar, ele vai resplandecer, a luz vai passar por dentro dele e vai refletir em todas as suas faces lapidadas. Você está me entendendo? Isso é tremendo, porque a beleza desse diamante, ele só se revela na luz. Eu quero dizer essa noite para você, você foi feito para a luz, querido. O cenário que Deus preparou para você é o cenário da luz. As trevas não foram feitas para você. As trevas não vão revelar o seu brilho e o seu valor. Apenas a luz. Porque você foi feito para brilhar. Diga isso pelo menos para a pessoa que está do seu lado aí. Diga para ela, olhe no olho dela e diz: você foi feito para brilhar. Você foi feito para a luz passar dentro de você. E só o diamante, depois de formado, forjado, depois de passar por alta temperatura e pressão, depois de ser encontrado em lugares profundos, depois de ser lapidado, só aí é que ele vai refletir o brilho e que a luz vai refletir por dentro dele todas as facetas da sua lapidação, para que ele possa gerar valor. Ah, meu irmão. Então entenda. Se você está sendo golpeado nos golpes da lapidação, é porque é para você brilhar. É para você refletir luz. Mas o diamante também, ele é quantificado no seu valor pela sua cor.
E a cor, o seu tom natural é inerente à pedra. E quanto menos cor ele tiver, mais valioso ele será. E eles são avaliados. Que coisa isso, irmãos? Às vezes a gente se assusta com esses processos e vê quanto de Deus tem nessas coisas. Os diamantes, eles são avaliados quando eles são colocados ao lado de um outro diamante, que esses diamantes, eles são chamados de pedras mestras. Diga, pedras mestras. Eles só são avaliados quando eles são colocados ao lado das pedras mestras, diante de uma iluminação específica e especial. E diante dessa iluminação, elas são avaliadas o quão cristalinas, o quão translúcidas elas são. Quanto mais cristalinas e translúcidas, mais valiosas elas serão. Porque existe alguns diamantes que eles são meio amarelados. E quando eles são colocados ao lado dessas pedras mestras, a sua tonalidade, a sua cor, a sua translucidez, o quão cristalino elas serão, elas vão ser quantificadas no seu valor. Ei, graças a Deus que no reino o Senhor também coloca pedras mestras ao nosso lado, para nos fazer também pessoas melhores e melhores lapidadas, porque as pedras mestras, elas servem para nos nortear, elas servem para nos dirigir, elas servem para nos corrigir. São aqueles que o Senhor colocou como mestres para nos ensinar, e é por isso que elas são chamadas de pedras mestras. E a gente tem como a maior pedra mestra para nós o nosso Yeshua HaMashiach, a nossa pedra de grande valor, que é a nossa referência, que sempre estaremos sendo colocados ao seu lado para ver como a nossa vida precisa revelar o seu caráter e os seus atributos imutáveis. Eu não quero sair de junto da minha pedra mestra. Você está entendendo? Glória a Deus por isso. Essas pedras, elas nos mostrarão como nos reagiremos quanto à luz. Como a luz que irá incidir sobre nós, como serão as nossas reações. Isso é muito poderoso, irmãos. Mas um outro atributo e grau de avaliação dos diamantes é que se refere ao peso. E a medida de quilate, ela tem a ver com o peso e não com o tamanho. Diga, tem a ver com o peso e não com o tamanho. Um quilate significa 0,2 gramas. Mas o grau de valor não é pelo tamanho, é pela lapidação. Amém? Não é o tamanho, é a lapidação. Porque é a lapidação que determina a beleza e não o tamanho. Ei, você está entendendo? Não é o tamanho, é o processo da lapidação que determina o valor. Ei, você está compreendendo isso? Então o teu valor, ele está no processo que você está passando. O teu valor está respaldado em você ter começado o processo e ter ido até o fim. E ter permanecido no processo até que a lapidação tenha sido completada. É aí que está o seu valor. Você está compreendendo isso? Ei, você está entendendo?
É isso que define o seu valor. Quanto mais lapidado você está, maior é o seu valor, João. Quanto mais faces de lapidação você tiver, mais brilho você terá. E vocês sabem que os diamantes, eles têm um processo e um padrão. E dentro desse processo e do padrão, escute, os diamantes, eles podem ter 8, 16 ou 48 faces. Qual a mais valiosa? Qual a mais valiosa? 48. Aquela que é mais lapidada. Amém? Amém ou não amém? Quem quer ter maior valor, se permita ser mais lapidado. Ei, você está entendendo? Ei, você está compreendendo? Submeta-se às condições de temperatura, pressão, profundidade e de lapidação. Quanto mais faces lapidadas você tem, mais valioso você será. Mais brilho você terá. Mais luz você refletirá. Eu posso ouvir um amém? Você pode fazer alguma coisa? Você pode se expressar por isso? E a pureza? A pureza é uma medida de características naturais e da raridade da pedra. Isso define a pureza. E dentro da pureza, ela é classificada pela sua visibilidade, de translucidez, de ser tão cristalina, sem nenhuma falha, sem nenhuma mancha. E ela é definida quando você pega essa pedra e você amplia ela 10 vezes mais, para você conseguir encontrar simplesmente os pontos de inclusão. O que são esses pontos de inclusão? É quando você amplia ela e coloca luz sobre ela, e dentro do diamante você vê que não há pontos escuros. Os menores possíveis, os mais imperceptíveis, mas que qualquer ponto dentro dele irá impedir que a luz ela possa perfazer o interior do diamante. Isso do lado de dentro do diamante. E do lado de fora, ela não ter nenhum tipo de mancha e de falha também do lado de fora. Então, quanto mais puro e límpido e cristalino e translúcido o diamante for, mais valioso ele será. Você sabe o que foi que o Senhor me falou essa manhã? E foi tão expresso isso dentro do meu coração. Porque o Senhor falou que, para mim, especificamente para mim, Ele disse, olha, pureza é ver por dentro com a mesma nitidez que você vê por fora. Você está entendendo isso? Porque ver a pessoa por fora não é difícil. Mas você vê a pessoa por dentro. Pureza é ver por dentro do mesmo jeito que você vê por fora. Isso é grau de pureza. Não há sombra de variação. O que você é por dentro, você também é por fora. Posso ouvir um amém por isso? Isso é muito poderoso. Você sabe de uma coisa? Nós precisamos saber que mesmo um dia, todos nós fomos carvão.
sem valor, que só serviu para ir para o fogo e virar pó. Mas quando nós somos submetidos a essas condições, todo o carvão pode ser transformado num diamante. Todo. E a gente precisa se submeter ao tempo, às regiões profundas, ao fogo e a muita pressão. Porque debaixo da pressão é que você vai ser revelado, é que vai ser manifestado o seu valor. É na lapidação, no processo da lapidação, que o brilho será exposto da sua vida. Amém? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Preço é diferente de valor. Todo mundo que tem preço não tem valor. E valor é algo que não quantifica o preço. Porque aquilo que tem valor, preço nenhum vai tirar isso de você. Porque o que tem valor não tem preço. Você está entendendo? Irmãos, deixa eu lhe falar uma coisa. Às vezes eu fico pensando assim, que Deus é um Deus que às vezes é extravagante. E quando eu penso na eternidade, na Nova Jerusalém, a gente fica imaginando uma coisa fora daquilo que a gente jamais pôde imaginar. Sim ou não? Porque você já imaginou que você vai passear pisando em ouro? Ruas de ouro e de... E eu fiquei assim pensando e imaginando, mas meu Deus, rua de ouro e de cristal para uma tranqueira feito eu. Só que tem uma coisa, irmãos. Não pode ser nada diferente disso. Sabe por quê? Porque quem vai andar pelas ruas de ouro e de cristal vão ser os diamantes que irão subir lá para cima. E o Senhor não irá preparar algo que não esteja no nível do qual Ele preparou você aqui para estar pronto lá. Você está entendendo? E você sabe que, eu orando, sabe o que foi que o Senhor falou para mim hoje? É que às vezes, Senhor, às vezes, na nossa pouca visão, a gente acha que tem algumas pessoas que estavam no nosso meio, que foram de forma muito precoce para o Senhor. E você sabe de uma coisa? Elas não foram de forma precoce, não. É porque elas já foram transformadas de carvão para diamante. E elas sendo diamantes, o seu lugar já não era mais aqui. E eu sei que nesse momento você só se lembrou de uma pessoa.
ele já tinha passado por todo o processo, por todas as condições de pressão e de temperatura, por todas as lapidações que precisava passar. Todo o brilho já estava diante dos nossos olhos. Ele precisa se mudar para um outro ambiente, ao qual um dia nós estaremos lá também. Que sejamos os diamantes para estar prontos, que possamos nos submeter aos processos que Deus tem para nós, porque eu não quero ser carvão, irmão, porque eu fui feito para a luz. E é por isso que lá na Jerusalém celestial não haverá mais noite, porque lugar de diamante não é lugar da noite, não é lugar da escuridão, é lugar da luz. Diamante foi feito para a luz. Fique de pé no nome de Jesus. Ei, não tem problema em você ser carvão. O problema é você querer permanecer carvão. Você pode ser até uma pedra de carvão hoje, mas olhe para frente e entenda que a sua vocação é ser diamante. Você está me entendendo? Você está compreendendo isso? Então, queridos, não murmura, não reclama. A sua capacidade de ter resistência, de não ser arranhado, ferido, machucado, milindrado, carvão mimimi. Você não foi feito para ser carvão mimimi. Você foi feito para ser diamante de alta resistência. E todo diamante só quer andar com outro diamante. Ei, jovem, você está me ouvindo? Larga esse carvão aí que só faz te sujar. E vem andar com diamante, que te lapida, que forja você. Essa noite, eu quero te desafiar a perceber que todo o processo que nós estamos passando, ela tem a ver com um propósito que Deus espera de cada um de nós. E esse propósito é que você possa brilhar. Ei, você foi feito para brilhar. Você foi feito para refletir. Para isso você foi criado. Não queira menos do que isso. Não deseje menos do que isso. No projeto de Deus. No projeto de Deus. Deus não viu você um carvão. Deus viu você um diamante. Ei, diz aí para a pessoa que está do seu lado. Diz para ela, olha, Deus viu você um diamante. Ele olhou para você e disse, eu estou vendo um diamante. Que você possa entender isso. Que esse é o projeto de Deus.
E eu creio que eu estou diante de uma mina muito valiosa aqui nesse lugar. Eu creio que Deus me deu aqui uma mina muito valiosa. E olha, que o Senhor possa encher a sua coroa de muitos diamantes. Diamantes que serão forjados, que serão levantados, que serão manifestos. Um dia nós estaremos diante dele para apresentar os diamantes que nós, como um pouco de pedras mestras, ajudamos a levantar. Os discípulos do Altíssimo, aqueles que entenderam as condições que ele estabeleceu e que andaram debaixo dessas condições. Ah, Espírito Santo de Deus, vem aqui essa noite sobre nós, Senhor. E por isso nós temos, por motivo de nos alegrar nas tribulações, porque as tribulações, elas promoverão perseverança. A perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Então, Senhor, que a nossa ótica, ela possa ser mudada essa noite. E não venhamos, ó Deus, a querer sair dos nossos processos. Saiamos das nossas vitimizações. Tira, Senhor, toda vitimização. Tira, Senhor. Remove isso do nosso coração. Tira toda a fragilidade dos carvões, das pedras frágeis, que não foram submetidas, ó Deus, às tensões, às pressões e às temperaturas. Porque um dia 3 jovens foram lançados, ó Deus, em uma fornalha de fogo. E a vida deles não foram mais as mesmas. E a vida daquele reino nunca mais foi o mesmo. Por isso, quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelo fogo, eles não te queimarão. Mas um dia haveremos de passar. Que você possa entender que tudo isso estará te fortalecendo, gerando um grau de resistência em você igual ao de um diamante, onde ninguém pode riscá-lo, onde ninguém pode feri-lo, porque ele já passou por todas as condições adversas possíveis, até ser lapidados e ser gerado valor. Você só é gerado valor depois do processo. Você só vai ganhar brilho depois do processo, depois de ser aprovado nele. Ah, Espírito Santo de Deus, faz isso. Faz isso aqui essa noite. Nos fortaleça, Senhor. Nos fortaleça. Nos dê uma resiliência necessária para ressignificar, ó Deus, a nossa caminhada e a nossa jornada. Nós precisamos do Teu Espírito Santo para isso. E que essa noite o Senhor possa continuar todo o processo de transformação. Gere aqui, Senhor, muitos diamantes. Levante aqui
muitos diamantes para ti, Senhor.